Conexão Marília. Oferecimento Oral Center, Centro Avançado em Implantes e Estética. E Unimed, esse é o plano. Estamos começando mais uma edição do Conexão aqui pelo seu Canal 4 e é sempre muito bom contar com a sua audiência e a sua participação. Conexão sempre em nome de Unimed Marília. Cuidar bem da sua saúde, este é o plano. Vitalícia, a levíssima água de Marília e também com a gente a Lapa Reforço de Fundações na São Vicente 235, fone 33040334. O fim das trincas e rachaduras, Lapa Reforço de Fundações. Olha, hoje a gente vai falar aqui sobre a odontologia. A gente recebe aqui o diretor da Oral Sim, Dr. Marcelo Rodrigues, que está aqui com a gente para falar. A gente vai abordar, claro, o aniversário da Oral Sim, que você está acompanhando aí a campanha pela TV Marília também. Uma campanha muito importante, muito interessante, devido aí a essa comemoração de 14 anos, né, de belíssimas histórias, diga-se de passagem. Mas a gente vai falar também de algumas outras situações e principalmente nós vamos falar com relação à importância da higienização, né, a questão da higiene bucal. Por quê? Porque nós sabemos que algumas doenças importantes podem acometer o indivíduo a partir dessa má higienização, dessa falta de cuidado com a questão da boca. Enfim, o doutor vai falar com mais propriedade e a gente tem a honra de recebê-lo aqui no programa de hoje. Doutor, muito obrigado pela presença, uma alegria receber o senhor aqui num mês festivo, não é, para Oral Sim? Aqui é um prazer poder falar com você, né? A gente sempre está se encontrando e é sempre muito gostoso e muito bom poder falar para os seus telespectadores, que eles estão aqui sempre te acompanhando e sempre buscando dicas, né, Marcos? Com certeza. Doutor, eu queria começar primeiro, depois a gente vai detalhar mais a questão do aniversário da Oral Sim e tal, mas eu queria falar um pouco sobre esse aspecto da higiene, a importância da higiene bucal, né? E até que o senhor trouxesse para o nosso telespectador uma noção daquilo que pode ocorrer. Claro que a gente nunca, mas nós tivemos um caso aí ano passado, agora recentemente tivemos outro caso de pessoas conhecidas que acabam ganhando a mídia e que essa informação chega, então fica preocupado. Poxa, mas eu não sabia que de repente um descuido na minha boca pode me afetar o coração. É isso mesmo, doutor? Realmente, Marcos, olha, para nós da odontologia é algo presente, essa preocupação, né? Esse intuito de sempre trazer a melhora para o paciente. Só que uma coisa que é extremamente importante para nós é aproveitarmos esse momento onde se discute tanto, se torna tão evidente que os riscos de uma má higienização bucal, o descuido ali na conduta de visitas ao dentista, pode trazer ao paciente. Então, quando existe uma situação dessa que mexe com a opinião das pessoas, isso para nós é considerado importante, porque você consegue conscientizar uma grande fatia da população e aproveitar isso como um benefício para a sociedade. É isso mesmo. Ô doutor, e aí, a gente imagina assim, uma doença grave mesmo pode acometer o indivíduo a partir desse descuido? Sim, e olha, são situações corriqueiras. Corriqueiras, né? Corriqueiras. Um estudo feito pelo INCOR, ele observou que nos últimos meses, em média, de 10 a 12 casos de endocardite surgem. Então, em média, por mês são relatados 10 a 12 casos de endocardite, que é uma doença grave do coração, que compromete o funcionamento e que pode levar a óbito em aproximadamente 20% dos casos. É uma estatística alta. E a endocardite, ela é originada na boca? Na verdade, desses 12 pacientes, em média, 40% dos casos, ou seja, praticamente 3 ou 4 pacientes, têm a endocardite ou acabaram sendo acometidos por ela por terem um problema bucal. Então, a relação da endocardite com o problema bucal é de praticamente 30% a 40% dos casos. É muito alta a estatística. Então, existem outras causas variáveis que poderiam induzir, mas a boca é presença frequente. Quando fala boca, você vai observar assim, as doenças de gengiva, que são chamadas doenças periodontais, aquelas doenças que geralmente o paciente não detecta. O que ele nos preocupa, assim, às vezes ele chega comentando como se fosse tranquilo, e eu me assusto. Ele fala, se eu fizer uma escovação, sangra. Se eu comer um alimento, sangra. Se eu passar fio dental, nossa, doutor, eu nem passo mais, porque é um desespero.
quando a gente ouve isso, nós sabemos que ali existe um processo infeccioso, ali existe uma doença instalada. E essa doença, essas bactérias que estão ali, elas podem vir a se disseminar pelo corpo e gerar endocardite. Não só aquela situação que aí tem as mais evidentes, que o paciente já começa a se preocupar um pouco, que é o dente amolecendo, é o dente fraturado e drenando. Tem pacientes que chegam relatando, eu observei que está saindo pus, quer dizer, ele consegue identificar que é algo extremamente grave e essa bactéria que está ali, Marcos, ela pode, através da corrente sanguínea, né, porque como eu estou comentando, né? Tá aberto, né? E até mesmo e é uma porta, né? Ele está se cortando com o fio dental, está sangrando, ele se machuca no escovar, o alimento machuca, ou seja, há a presença de sangramento ali. E ele vê isso. E essas bactérias, se elas atingirem a corrente sanguínea, um dos locais que elas podem acometer é o coração. Tá? E aí gerando um processo infeccioso lá. São micro-organismos, são bactérias mesmo, que são comuns da boca, mas que pelo acesso favorecido por uma infecção, ali um trauma local, muitas vezes até mesmo uma limpeza. Até uma limpeza. Até uma limpeza, até mesmo a manipulação, uma abertura, um tratamento, o início de um tratamento de canal, pode ajudar essas bactérias a se disseminarem. Então, a cada momento, o paciente está sujeito a isso. E quando vem a mídia e mostra algo sensacionalista, às vezes, porque quando é alguém famoso, se fica mais evidente a doença. Mas, por exemplo, se você olhar lá no Instituto do Coração, poxa, a frequência é alta, muito né? alta. Só que a gente mensalmente você falou coisa de 12 novos casos? 10, 12 casos ao mês. Então, com isso, quando você observa que a mídia vai nos ajudar, a gente explora realmente. E por isso que eu ouvindo meus pacientes comentarem, chegando até mim perguntando, doutor, mas é verdade? Eu achei que seria extremamente interessante dividir isso com as pessoas. É um problema grave, tem situações, não sei se você já ouviu falar de abscessos, sim, que drenam pus. Isso aí, quando acontece, deve-se procurar o mais rápido possível um dentista de confiança, o seu dentista da família, pedir uma indicação a um amigo, mas procure um dentista que ele vá fazer a drenagem desse abscesso. Muitas vezes é possível manter o dente, né? Fazendo um tratamento de canal, fazendo um procedimento de periodontia, onde se faz a raspagem, e em alguns momentos é necessário até mesmo a remoção desse dente. Mas o mais importante para o paciente não é pensar, estarei correndo o risco de perder um dente. Porque nesse processo infeccioso, o risco maior, na verdade, é de contrair uma doença extremamente grave, sim, e que possa vir até mesmo a levá-lo ao óbito. Então, muitas vezes, perder um dente pode ser necessário numa situação dessa, porque é por um bem maior, é a remoção de um processo infeccioso que eu não consigo conter mais e livrar o paciente desse risco. O senhor mencionou essa questão de sangramento, que é algo muito comum a gente ver, né? Frequente nas pessoas reclamando, principalmente com relação ao fio dental, até mesmo em alguns casos na hora da escovação e tal. São problemas que, se procura a ajuda do profissional, doutor, são problemas, na maioria das vezes, simples de resolver, né? Com certeza. O processo mais simples, né? Hoje eu conversei com um paciente sobre isso, é que se você fizer aquela visita periódica, a cada 6 meses em média ao dentista, e fazer a profilaxia, aquelas limpezas que são simples. Muitas vezes até o paciente brinca e fala assim, doutor, mas parece que não tinha nada. Mas nós identificamos ali vários acúmulos, as bactérias são microscópicas. Então, só de fazer aquele simples processo, você consegue preservar seus dentes e chegar à vida adulta com todos eles conservados, saudáveis e principalmente sem processos infecciosos. A cárie, a doença periodontal são transmissíveis. E eu estava explicando para ele. Ele comentou, uma pessoa de 42 anos, ele falou, meus dentes estão moles, eu estou perdendo dentes desde jovem. Eu falei, então, e para mim não tem mais solução. Eu estava explicando que, na verdade, para ele nós temos sim solução, mas o mais importante, eu perguntei, você tem filhos novos? Ele falou, tenho. Eu acho que você deve rever um pouco a sua conduta com relação ao filho. Você não pode experimentar o alimento dele e deixar ele continuar comendo. Você não pode beber o líquido que ele está bebendo. Você não pode partilhar com ele alimento. E muito menos beijos na boca, porque essa bactéria que causa cárie, causa essa infecção bucal, ela é transmissível. E quando eu vejo então, um paciente tão jovem, 42 anos, com uma doença periodontal avançada, eu já me preocupo até mesmo com a esposa e com os filhos. Então isso é fase de consciência. E ele falou, olha, eu deveria ter feito mais limpezas, né?
isso poderia ter sido evitado com um simples ato de visitar o dentista a cada 6 meses e fazer uma profilaxia. Doutor, aliás, até aproveitando hoje, a gente falando nesse primeiro bloco sobre essa questão de higiene bucal e tal, e como é que está isso, né? Porque o Conexão, eu até falei a realidade, né? A gente está aí caminhando para o 19º ano. E eu me lembro que desde 18 anos atrás a gente falava aqui, né? Olha, é importante buscar, passar por um dentista, por um cirurgião dentista, por um consultório aí, pelo menos de 6 em 6 meses, para dar essa observada, para acompanhar e tal. Mas a gente percebe que ainda as pessoas naquela época tinham resistência um pouco, de uma dificuldade. Como é que está isso hoje, passado aí tanto tempo? Olha, eu me formei em 93. Dá a impressão que eu perguntei isso para o senhor há 18 anos. Claro que não, o doutor é jovem, por que isso? Me denunciei agora. Você já falou? Boa, eu ia te salvar, pô, mas aí você mandou essa, agora você... Poxa, eu me perdi aqui. Mas, olha, me formei em 93. E de lá para cá, ano a ano, Marcos, a gente observa, assim, uma melhora tão grande no sentido de consciência das pessoas, de esclarecimento. E assim, num salto enorme. Foi um salto grande em poucos anos, se você comparar com a história da odontologia. Então, mudou muito. E as pessoas estão, sim, cada vez mais conscientes, cada vez mais preocupadas. E sim, você observa isso nos atos menores. A pessoa hoje, ela já comenta do uso do fio dental diário, ela já relata o uso do antisséptico e se preocupa com o número de vezes que podem ser usados ao dia. Elas já me discutem tipos de escova, por observar que algumas são mais abrasivas. Creme dental. Muitos pacientes chegam para mim e falam, doutor, mas qual eu vou escolher? Posso usar com clareador ou não? Então, você observa que as pessoas estão muito mais focadas, a informação chegou até elas. Isso é bom, que bom. E eles procuram para fazer realmente avaliações sem causa aparente, que é o que nós pedimos, né? O acompanhamento, fazer a visita periódica. Então, muitos pacientes chegam até nós, muitas vezes sem dor, sem qualquer sangramento gengival, sem qualquer sintoma. Então, ele vem até nós simplesmente para falar, doutor, eu quero avaliar se está tudo bem. Então, não houve um sinal, alerta. No meu dia a dia, quando eu converso com o paciente, raramente o paciente, assim, deve dar hoje, em torno de 10% dos pacientes, eles relatam dor. Eles nos procuram por dor. Eles nos procuram para realizar um tratamento com implantes, devolver um dente perdido, mas ele não está desconfortável com dor. É que ele quer melhorar a sua vida, ele quer buscar qualidade. Ele nos procura por estética. Um clareamento, uma lente de contato, uma faceta, uma ortodontia, mas raramente ele vem até nós com os sintomas de dor. Tanto é que quando chega paciente com dor, a gente muda toda a agenda. Você já coloca o paciente, né, rapidamente, tenta avaliar e tirar aquele desconforto. Mas no dia a dia isso é muito incomum. Hoje o paciente vem buscando mesmo qualidade de vida. Isso é reflexo do quê? Do trabalho que está sendo feito. Divulgação, informação. Você busca nos meios de comunicação, você encontra formas de escovar. As pessoas discutindo comigo qual a melhor maneira. Porque eu vi lá escovando o sistema bolinha, vai e vem. Eles vêm discutindo o tipo de escovação necessária. Então mudou muito. É uma busca muito por qualidade hoje. Isso é realmente muito bom a gente ter essa informação, né? Deixa eu ir rapidinho para o intervalo, eu volto na sequência para a gente falar mais. Eu acho que o melhor aí que o doutor mencionou nesse finalzinho foi essa questão de procurar não mais com dor, né? Porque você pensa em 15 anos atrás, 10 anos atrás, as pessoas só iam para o dentista... Para emergência, né? E até tem aquelas ilustrações, né? As caricaturas que assustam qualquer um. Exatamente, esse tempo já foi, hein? Rapidinho, intervalo, a gente volta na sequência. Por falar em esse tempo já foi, a gente vai falar também de alta tecnologia na odontologia, que a Oral Sim dispõe para você. E é uma realidade que você pode conhecer. A gente vai rapidinho para o intervalo, sempre em nome de Unimed Marília, cuidar bem da sua saúde. Este é o plano. Conosco também a Vitalícia, a levíssima água de Marília. Exija, peça, diga, eu quero Vitalícia, a única água adicionada de sais do estado de São Paulo. E também com a gente a Lapa Reforço de Fundações, do meu amigo Paulo César Lapa. A Lapa é uma empresa especializada, a Lapa Reforço de Fundações, especializada em reforço de fundação, para evitar e até para corrigir trincas e rachaduras. Se o problema aí na sua casa é trinca e rachadura, procure o pessoal da Lapa, peça um orçamento sem compromisso, você vai estar lidando com gente profissional que tem know-how no assunto. A gente volta na sequência, não sai daí não, até já. Agora o recado da Oral Sim, que traz hoje um